É dito que uma cabeça bem organizada, um coração organizado, torna a vida muito mais gostosa, melhor de se viver. E hoje, nesse nosso programa do Povo de Deus, o psicólogo, que é nosso colaborador também da Sala da Cidadania já há um bom tempo e que tem ajudado muitas pessoas lá na Sala da Cidadania, então vai falar pra gente. O nosso tema é gostoso de se ouvir. É como que tirar a fotografia, a sua fotografia. Hoje você vai ser como que fotografado pela palavra do psicólogo, que vai falar um pouco dessas coisas, dessas temáticas importantes. Personalidade, temperamento. Você já ouviu algumas vezes, fulano de tal tem temperamento tal. Um diz assim, tem temperamento ruim. O que é um temperamento ruim? Esse tem nome? Um temperamento bom tem nome? Ou todos são bons? Hoje quem vai responder essas perguntas vai ser o psicólogo, o nosso grande psicólogo Gabriel Silva Santos, ou a Santa Silva, né? Depois ele corrige o nome. Pois muito bem. Então, com vocês, aqui a Rede Vida tem essa alegria de acolher o nosso irmão, nosso amigo, Gabriel. Então, Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez aqui, ajudando o povo a ser mais e a ser mais feliz também. Seja bem-vindo. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais um pouco sobre a psicologia, né? E o senhor me perguntou, Gabriel Santos Silva, né? E sim, o tema de hoje ele é super interessante, super legal da gente ficar, enfim, antenado, que tem a ver com a personalidade, com os temperamentos, tem muito a ver com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de vivenciar as coisas, de lidar com as diversas situações. E aí a gente conhece aquela pessoa que é um pouco mais esquentadinha, mais explosiva, a gente conhece também aquela pessoa que é um pouco mais na dela, é um pouquinho mais calada. E tudo depois isso tem a ver com nós vamos dar uns títulos para esses nomes, para esses esquentados. Você é esquentado? Ou é quietinho? Você se esconde lá no cantinho para não ser visto? O nosso psicólogo vai dar um nome para tudo isso. Vai ser isso mesmo, né, rapaz? Tem nome esses a gente vai conhecer alguns termos, algumas expressões que ajudam a explicar esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa, né? A gente vai conhecer alguns nomezinhos que vão ser bem interessantes. E para logo a gente adentrar mesmo nesse nosso tema, queria que você falasse o que é personalidade. Personalidade. O que é personalidade, Gabriel? Bom, personalidade, na psicologia, a gente entende que é o conjunto de características que formam quem a gente é. Então, eu tenho a minha personalidade, aquele conjunto de características que quando alguém bate o olho diz, não, aquele ali é o Gabriel, aquele ali é o João, aquela ali é a Maria, aquela ali é a Francisca, aquele ali é o seu Ibamar. Então, todos esses conjuntos de características. E essas características envolvem tanto a nossa constituição física, nossa constituição biológica, mas também envolve as nossas emoções, as nossas preferências, os nossos gostos. E, além disso, também envolve aquilo que a gente faz em contato com o outro. Então, por exemplo, alguém me conhece porque eu sou irmão do fulano de tal. Ou então eu sou filho de Beltrano. Ou então eu trabalho em um lugar tal. O Gabriel é aquele rapaz que é psicólogo. O seu Ibamar é aquele cidadão que é padre. Então, todas essas características, todas essas qualidades que formam quem a gente vai chamar de personalidade. E aí é sempre interessante a gente dizer que a personalidade ela é formada por vários fatores. Aí tem até uma imagenzinha que a gente separou, que é a imagem do modelo biopsicossocial, que tem as 3 bolinhas. Isso, então eu imaginei que vocês estão vendo aí na tela esse modelo biopsicossocial. E todo ser humano, toda pessoa sem exceção, ela é constituída pelos seus fatores sociais, psicológicos e biológicos. Então todo mundo é a soma e também a interação dessas características. Então aquilo que a gente diz, quem é tal pessoa, é
a personalidade dela. Então a gente bate o olho na pessoa, identifica ela, pronto, essa aqui é a personalidade dela. Será que também ajudaria a nossa personalidade aquilo que nós também nos alimentamos, a água que bebemos, o riacho que tomamos o banho? Essa porque nesse psicossocial não entraria. Talvez eu completaria com o ecológico, não sei, também teria a ver ou não? O que é que você acha? Sim, com certeza. Quanto a essa questão ambiental, talvez a gente pudesse encaixar ela ali dentro dos fatores biológicos, ou pelo menos a forma como o ambiente que a gente está acaba interagindo, né, com a nossa biologia. E é muito estudado, muito apontado como a nutrição, aquilo que a gente come, aquilo que a gente acaba ingerindo, acaba afetando o nosso estado de humor. Então, se você tem uma alimentação pobre de alguns nutrientes, é possível que você se comporte de uma maneira completamente diferente de uma pessoa que se alimenta bem, por exemplo. Se você está num ambiente onde você tem ali um espaço para você se divertir, se distrair, se você tem ali um riacho, se você faz parte de uma comunidade onde você tem bons relacionamentos, isso vai afetar o seu modo de ser, o seu modo de agir. Então, essa questão ecológica que o senhor apontou faz total sentido e está completamente correto. Então, uma outra pergunta, acho que bastante importante. Qual a importância da criação dos filhos na formação da personalidade? O modo com que o pai e a mãe coordenam a família, cria os filhos, tem muito a ver na idade da criança? Sim, certamente a forma como os pais criam, os avós, os tios criam ali as suas crianças afeta muito o modo como essa pessoa vai se desenvolver. Mas é importante a gente destacar que não é somente a criação. Obviamente eu vou voltar aqui para dar uma maior ênfase à criação. Mas nós também somos formados pela nossa constituição genética. Então é possível que a pessoa ali que está nos assistindo conheça uma família onde eu tenho ali 2 irmãos que foram criados pela mesma família, praticamente do mesmo jeito, e aí um irmão se desenvolveu de uma forma e o outro irmão foi pelo caminho completamente contrário. Então a gente tem comportamentos diametralmente opostos, né, por assim dizer. Mas a gente consegue perceber por meio de vários estudos que uma coisa que a gente chama de estilo parental acaba afetando a forma como essa criança vai se desenvolver, se ela vai ter uma maior disposição a desenvolver algum transtorno mental, se ela vai ter uma maior dificuldade na escola, ou então se ela vai ter uma maior facilidade, se ela vai ter bons relacionamentos. Então imagine, por exemplo, uma criança que cresce num lar onde ela é judiada pelos pais, pela família, não recebe tanto afeto, não recebe tanto carinho, é maltratada. É bem possível que essa criança vai desenvolver uma grande dificuldade para confiar nas outras pessoas, vai desenvolver uma grande dificuldade para ter bons relacionamentos. Talvez ela vai ser uma pessoa muito mais introvertida do que uma criança que recebeu afeto, que foi estimulada pela sua família, cresceu tendo bons amigos. Então, essa forma como os pais cuidam dos filhos certamente afeta a personalidade. Obviamente, são muitas variáveis, são muitas questões, a gente poderia passar horas abordando essa temática, mas tenha certeza que é muito importante a gente tomar cuidado na forma como a gente lida com as nossas crianças, porque isso vai afetar o modo como elas vão desenvolver a sua personalidade e como é que elas vão ser quando elas se tornarem adultas. Pois é, uma certa vez, eu tinha um professor que as aulas dele sempre colocava todo mundo em círculo, porque ele dizia, olha, se você passar a vida inteira, todo o seu estudo, sentando a carteira atrás um do outro, pode gerar uma introversão, um problema, tal, uma coisa assim. Por isso ele mandava todo mundo sentar em círculo para ter visibilidade, ter uma forma de que tudo é igual, ninguém está por trás de ninguém, mas
Mas depois a gente vai vendo que sociabiliza muito mais, você está de frente para todo mundo. É dito que quanto melhor o círculo, melhor a participação e o rendimento do grupo. Mas é dito também que quanto melhor o círculo está feito, as pessoas interagem mais, participam mais. Ninguém se esconde, nem do grupo, e nem de si mesmo, nem da sociabilidade. Mas, Gabriel, então, por que as pessoas são tão diferentes? Você apontou um pouco sobre isso, mas também uma outra pergunta. O que é um traço? O traço é aquilo que é mais determinante? O que é? Bom, eu gostei, antes de responder a sua pergunta, eu achei muito interessante essa situação que você colocou do professor. E algo que também acaba contribuindo para o bom desenvolvimento do ser humano é ter bons relacionamentos. Não se sentir inferior a ninguém, entender ali que você pode ser respeitado, lidar um com o outro ali de igual para igual. Então eu achei muito interessante aí essa prática desse professor que você citou. Agora, respondendo a pergunta sobre traço de personalidade. Então vamos lá. No começo eu acabei falando que a personalidade é o conjunto de todas as características que nós temos. Então, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu tenho uma facilidade para fazer, aquilo que eu tenho uma dificuldade, a minha constituição física, ou seja, minha altura, meu cabelo, a cor dos olhos, tudo isso forma a nossa personalidade. Então, um traço de personalidade tem a ver com uma característica em específico. Então, é comum a gente ver algumas pessoas, não, ali a fulano tem uma pessoa legal, tem uma personalidade legal. Normalmente a gente está fazendo referência a um traço em específico. Então, por exemplo, aquela pessoa que gosta de se comunicar bastante ou aquela pessoa que prefere ficar mais na dela. Aí a gente está falando de um traço específico, que é o quanto ela se sente confortável, o quanto ela gosta de estar em ambientes em que há uma interação social. Ou seja, eu gosto muito de conversar, ou então eu gosto muito de ficar na minha. E isso não é necessariamente um problema, é uma questão de preferência, de gosto. Uma outra questão, eu gosto muito de me organizar. Meu dia só funciona se eu tiver uma rotina, se eu tiver ali uma agenda, se eu tiver ali um despertador para me dizer exatamente o que eu tenho que fazer. Já outras pessoas têm como traço de personalidade uma preferência por improvisar. Então, eu não sei o que eu vou fazer hoje, mas eu sei que eu vou fazer o que der. Vou deixar a vida me levar. Tem uma música que diz assim, interessante você, deixa a vida me levar. Ô vida leva aí. Eu pensei nessa música nesse exato momento. Pois é. Então, rapaz, é interessante. Um traço de personalidade é a forma da pessoa ser, né? É uma característica específica que acaba compondo a totalidade dessa pessoa. Então, nós somos formados por vários traços de personalidade, por várias características. Então, se eu gosto disso e não gosto daquilo, é um traço. E quando a pessoa muda? Eu estou só brincando assim, porque quando você falou do seu cabelo, eu disse, meu Deus do céu, cadê o meu cabelo? Mas eu já fui cabeludo, rapaz, já fui cabeludo. E às vezes eu estou citando o cabelo, mas a gente pode ter talvez uma mudança, por exemplo, a pessoa estava, digamos assim, muito lembrando aquela expressão francesa, bavarde, muito falador. Depois ficou mais calado, mais retraído, né? Eu não sei, porque o retraído dá uma conotação de que teve alguma coisa ruim, né? Não é isso, talvez? Bom, retraído, resguardado, assim, não sei, né? Bom, uma coisa interessante que a gente fala sobre a personalidade é que ela, pelo menos como a gente pode definir a personalidade, é que ela é o conjunto de traços que são mais ou menos estáveis. Então, não é que ela é um conjunto de traços estáveis e nem é um conjunto de traços instáveis, mas mais ou menos estáveis. Então, assim, é possível que eu passe por alguma experiência e a minha personalidade muda. Você falou aí do seu cabelo. Os meus cabelos
são instáveis. Só que até o caso do cabelo, a gente pode aplicar esse conceito, porque é bem provável que eles não caíram do dia pra noite. Foi algo gradual, né? Foi uma queda gradual. Mas eu tenho para você que nosso programa de hoje permaneça conosco, que nós vamos ter a piada do cabelo. Viu? É uma piada bonita que só. E agora nós vamos à propaganda aí da paróquia de São Benedito. E você volta, nós estamos falando sobre personalidade, sobre muitas coisas interessantes, temperamento. E no final desse programa você vai dizer: o psicólogo me fez entender que eu tenho um temperamento tal, viu? Então você vai, mas vamos ter a propaganda agora da paróquia. Fique atento, porque precisa você acompanhar isso direitinho, que vai passar aí na propaganda. Muita gente está nos procurando para, às vezes, quer pegar uma pensão, uma coisa assim e tal, e chega lá em cima da hora, os prazos estão vencidos, no cartório, a justiça está querendo muito rápido, e é bom que você tenha tudo isso em casa, procure hoje mesmo. Então, voltamos já dentro de alguns minutos, um minutinho, e você também vai ter a piada sobre o cabelo, né? E o nosso tema hoje é temperamento. Você sabia que os documentos da igreja, batistério e certidão de casamento, às vezes são necessários para o mundo civil? Procure a sua paróquia e tire os documentos. Guarde em casa, faz parte da sua história de vida. Viva bem, e na hora de partir, faça uma boa viagem. Você que é proprietário de túmulo no cemitério de São Benedito, já leu o estatuto? Sabia que precisa, uma vez por ano, você aparecer na secretaria da paróquia de São Benedito, pagar aquela taxa anual, uma pequena taxa. Compareça lá, dê uma olhada no estatuto, porque lá você tem direitos e deveres. Hoje aqui no nosso programa Povo de Deus, estamos conversando com um amigo nosso aqui da Sala da Cidadania, que tem ajudado a tantas pessoas como psicólogo. É um grande... E nós estamos falando sobre personalidade, sobre temperamento, e no final desse programa você vai se conhecer cada vez melhor. Mas eu tinha prometido para você de falar uma piada, né? Você gosta de piada, de charada? Eu não sei bem assim a piada da charada, mas vou contar para você essa história. E o Gabriel diz que quando Deus fez, brincadeira, né? Não pode nem chamar o nome de Deus em vão, a gente respeita, mas Deus sabe o bom sentido, né? Para dizer que somos filhos dele, que ele nos fez. Como é bom de sentir que Deus nos fez, ajudando nossos traços, nossa personalidade, em nossa psicologia. Deus nos fez, importante, primeiro pensamento. Deus nos fez. E quando Deus fez a pessoa humana, antes levantou assim, olha gente, isso não é bíblico, é só uma brincadeirinha, uma piada. Chamou para Jesus: Jesus, eu tenho uma grande obra, pouco abaixo dos anjos, mas depois vou te chamar. Aí Deus preparou logo um galpão e fez logo 5.000 homens e chamou Jesus para ver. Olha aqui a obra que eu fiz. Essa piada porque o Gabriel falou em cabelo, viu? Então, gente, e aí Jesus assim, aí Deus, olha, canta. Eles cantavam tipo assim, Pavarotti, aquela voz muito... Sorria, dava gargalhada, chora, as lágrimas descia, pula. Aí Jesus olhou dos pés da cabeça: papai, realmente foi uma obra muito bem feita que o senhor fez. O senhor é muito sábio, pai. Aí olhando aí, pois é, meu filho. Aí Jesus olhou bem para um e disse: olha, mas papai, encontrei um defeito. Meu filho, eu sou Deus, não vou fazer essa obra que eu fiz tão caprichada, ter defeito. Encontrei o que com um defeito? Que foi? A cabeça não está bem feita. Eu assim, a cabeça não era tão bonita assim como a minha, né? E aí disse: a cabeça está bem feita, o que é que faz? Mata? Não, meu filho, eu fiz com tanto carinho. Então pensa aí numa sugestão. Em outra coisa, matar não. Ele disse: pois está certo. Os que estão com a cabeça feia, enche de cabelo. Os que têm a cabeça bonita, deixa mesmo careca. Pois é, a piada que estava devendo a você, mas agora
Viu? Gabriel, desculpa aí, viu? Eu tinha esquecido que você ainda tem cabelo. Pois é, viu? Mas... De acordo com a piada, minha cabeça parece que não é tão bonita. Não, ele tá caminhando para... por aquela música que diz adeus, adeus. Você tá dizendo que eu vou ficar calmo? Pois é, tá indo devagarzinho, viu? A passos lentos. Então, Gabriel, uma pergunta aqui interessante, nossa temática de hoje, para a gente se conhecer cada vez melhor. Existe diferença em temperamento e personalidade? Bom, pra gente dizer se tem ou não diferença entre temperamento e personalidade, é sempre importante a gente destacar o contexto. Como assim o contexto? Dentro da psicologia, normalmente temperamento faz referência às nossas predisposições muito próximas de um sentido biológico. Então, eu tenho uma predisposição biológica a preferir isso ao invés daquilo, ou então eu tenho uma predisposição biológica para ter uma facilidade com isso, com aquilo. Só que a nossa genética, ela não é tudo. Então, essa genética, ela só vai se manifestar a partir do meu contato com o ambiente. Então, a partir das minhas interações com outras pessoas, a partir da minha interação com o meio ao meu redor, com o meu ambiente, depende do ambiente onde eu cresço. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho ali uma característica genética que me daria facilidade, por exemplo, para aprender matemática. Então, tem alguns traços genéticos que a gente consegue identificar que facilitam você assimilar um ou outro conteúdo. Mas, ainda que eu tenha esse traço genético que facilitaria o meu aprendizado de matemática, se eu nunca pisar numa escola, eu nunca vou aprender matemática, porque a gente não aprende as coisas do nada, a gente não desenvolve as habilidades do nada, a gente precisa também de uma interação, de um estímulo para que a gente consiga adquirir aquele conhecimento ou aquela habilidade. Só que antes da gente trabalhar com esse conceito de personalidade, há um bom tempo, as pessoas elas eram categorizadas conforme o comportamento, e aí talvez seja interessante colocar agora a imagem dos 4 temperamentos. A outra que tem 4. Isso, exatamente. E considerando o trabalho lá do Hipócrates, aquele cidadão lá que é considerado por muitos o pai da medicina, e também posteriormente pelo trabalho de um cidadão chamado Galeno, a depender da forma como a pessoa se comportava, ela era categorizada nesses 4, em um desses 4 temperamentos que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Então, tem as pessoas que são compreendidas como coléricas, que seriam aquelas pessoas mais estouradas, mais zangadas, que às vezes falam alto, se impõem. Eu teria também aquelas pessoas que seriam classificadas como sanguíneas, que são aquelas pessoas mais alegres, extrovertidas, que se dão bem com todo mundo. Eu teria aquele fleumático, que é aquela pessoa tranquila, não tem problema com ninguém, fica na dela, não tá nem triste, nem muito alegre, super tranquila. E eu teria também aquela pessoa um pouco mais melancólica, que ela é um pouco mais introvertida, que ela às vezes tem uma visão, às vezes, mais pessimista das coisas. Então, se eu estiver fazendo referência ao trabalho de Galeno e de Hipócrates, e temperamento significa isso, significa essas 4 categorias de pessoas. Se eu estiver falando já num contexto mais contemporâneo, temperamento tem a ver já com essas predisposições mais biológicas. Qual o seu temperamento? O temperamento, ele pode ser melhorado? Assim, por exemplo, porque eu acho que quando é determinante demais, por exemplo, 8 para 80, ele pode, por exemplo, alguém que é muito colérico, zangado, né? O que se impõe, você usou a palavra se impõe mais, né? Mas a pessoa se impor, interessante, agora não pode se impor em prejuízo dos outros, né? E o sanguíneo, que é mais solto, extrovertido, a sua brincadeira, eu já vi pessoas sanguíneas que
eram tão soltas que deixava em prejuízo os introvertidos, os mais melancólicos ou fleumáticos, né? Como ajudar nesses temperamentos a serem educados? Bom, é importante a gente destacar que tanto o temperamento como predisposição biológica, quanto o temperamento nessa perspectiva mais próxima daquilo que Hipócrates e Galeno entendiam, entende-se que elas são predisposições, são tendências, elas não são determinantes. Não quer dizer que se eu sou mais colérico, por assim dizer, não quer dizer que eu vou agir de forma autoritária o tempo todo. E é interessante destacar que você ter um dado traço de personalidade, você ter uma dada característica, isso não é um defeito. Isso é uma característica e ponto. E a depender do uma contexto... Uma forma de ser, né? Exatamente, uma forma de ser. E aí, a depender do contexto, isso vai te trazer muitas vantagens. E em uma outra situação, se você for agir da mesma forma, isso pode ser uma desvantagem. Imagine, por exemplo, uma pessoa colérica. Ou pelo menos que a gente costuma caracterizar ela como colérica, né? Ela tenta se impor, tenta falar alto, tenta, enfim, assumir uma posição de líder. Imagine uma pessoa desse jeito numa empresa. Talvez a empresa ela vai se beneficiar muito tendo ali uma pessoa colérica na liderança. Porque ele vai tomar decisões, vai saber delegar atividades. Mas se essa pessoa ela é assim o tempo todo, ela pode ter, por exemplo, um problema no casamento. Então, imagine uma pessoa que só quer mandar, só quer dizer o que os outros devem fazer num casamento. Ela teria bastante dificuldade, provavelmente haveria bastante conflito. Então, é sempre uma questão de entender que aquilo ali é uma tendência, é uma predisposição, é uma preferência, é um jeito de ser, mas ele não é determinístico. Então, não existe essa de eu gritei com fulano porque eu sou colérico. Não, aí você está querendo querendo tirar de si a responsabilidade pelos seus atos. Então, são coisas que a gente tem algum grau de autonomia para decidir se a gente vai seguir ou não aquela tendência, aquela predisposição que a gente tem. Gabriel, o que é um transtorno de personalidade? Bom, um transtorno de personalidade, ele pode ser compreendido da seguinte maneira. Entenda que todo mundo tem uma personalidade. Todo mundo mesmo. Todo e qualquer ser humano tem uma personalidade. Só que algumas pessoas, elas têm certos traços de personalidade que acabam dificultando, acabam prejudicando a forma como ela lida com outras pessoas, acabam prejudicando a sua vida profissional, acabam atrapalhando os seus relacionamentos, acabam atrapalhando uma série de esferas da vida dessa pessoa. Seria o bipolar um pouco? Não. Transtorno bipolar tem a ver com um transtorno de humor. É outra coisa. Transtorno de humor, exatamente. Isso, é um transtorno de humor. Um exemplo de transtorno de personalidade é o tal do transtorno da personalidade... É o transtorno da personalidade antissocial. E com antissocial... Perdão, pessoal. É narcisista. Confundi os nomes. Personalidade narcisista. Não é antissocial. Viajei. Transtorno da personalidade narcisista. Uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista é aquela pessoa que ela tem uma autopercepção um tanto inflada. Então ela se acha superior às outras pessoas. Ela acha que ela merece coisas... merece sempre o melhor, ela sempre se acha mais que os outros, sempre acha que os outros são inferiores, ela não quer se misturar com quem ela julga como pior que ela acha que ela precisa ter um tratamento especial porque ela acha que ela é especial. Então, assim, você se auto-perceber como alguém merecedor sem que você tenha, de fato, mérito nisso, pode ser um problema, as pessoas não vão gostar disso. Então imagine alguém chegando pra você, exigindo que você trate ela como superior, como alguém que tem que ser tratado melhor que os outros, sendo que ela não fez nada. Então é uma característica que ela
vai levar muito provavelmente pelo resto da vida dela e que ela vai ter problemas, vai ter dificuldades por conta disso. E aí por isso que a gente chama de transtorno da personalidade narcisista. É só um exemplo, mas existem vários outros transtornos de personalidade. A pessoa, se quiser mudar de personalidade, poderia? Sim e não. Porque assim, a nossa personalidade, ela é um conjunto de características que formam quem a gente é. E é natural da pessoa humana a gente aos poucos mudando, conforme as nossas experiências, conforme os dias vão passando, conforme eu vou conhecendo outras pessoas, conforme eu vou passando pela situação A ou pela situação B. Já quanto aos traços de personalidade, existem certas características que claramente podem ser trabalhados, podem ser desenvolvidos. Então, a psicoterapia, por exemplo, ela envolve em certo sentido, um aprimoramento de certos traços da personalidade. Então imagina que eu sou uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, ou seja, eu tenho muita dificuldade para falar em público, eu tenho muita dificuldade para lidar com outras pessoas, porque eu fico com medo do que as pessoas vão pensar, eu acho que as pessoas vão me julgar, eu acho que as pessoas vão me avaliar. No contexto de terapia, vai ser trabalhado todas as crenças, todos os sentimentos que essa pessoa tem com relação a essas situações, e espera-se que ao decorrer do processo de psicoterapia, ela gradualmente, ela aos poucos, vai se sentindo mais confortável, vai tendo uma maior segurança e vai conseguindo falar em público, lidar com situações em que envolvem outras pessoas. Ela não vai ter mais tanto receio do julgamento de outras pessoas ou da avaliação de outras pessoas. Então, para uma pessoa que tem transtorno de ansiedade social, por exemplo, tá falando aqui para uma câmera e sabendo que várias outras pessoas vão assistir, pode ser uma situação extremamente aversiva, pode ser muito incômodo para essa pessoa. Mas com o tempo, com o trabalho, com um esforço bem direcionado, com um bom profissional, é possível que ela comece a dar palestra para, sei lá, uma multidão de pessoas como se não fosse nada. Então, nesse sentido, sim, a personalidade pode ser modificada, pode ser trabalhada. Eu não vou arrancar a essência de quem é a pessoa, eu não vou fazer a pessoa parar de gostar do que ela gosta, não vou fazer ela parar de acreditar no que ela acredita. Mas traços específicos podem ser sim trabalhados, Pois muito bem. Hoje a nossa temática foi um pouco isso que adentramos, né? Personalidades, temperamentos. E aí? Você se conheceu melhor? O que pode ser melhorado? Também tem o psicólogo, né? Pode procurar um psicólogo se você quer dar uma revisão, uma olhada na vida. Pode procurar o psicólogo que a pessoa pode dar essa ajeitada. Talvez eu sempre acho muito bom que a organização das coisas, da vida, de tudo, que tenha sentido comunitário. Tem muitas coisas que somente a gente pode fazer, mas quando tem a participação de outras pessoas, porque parece que, Gabriel, que toda a existência humana é muito assim envolvente. O peixe precisa do mar, as árvores precisam da terra, até a geração das pessoas precisa de pessoas que se encontrem. E assim, são tantas coisas. Nós precisamos do oxigênio das plantas. É muita sociabilidade até com a natureza. Por isso, procure um profissional, e o psicólogo está aí, né, Gabriel? Exatamente. Então, enfim, assim como você apontou a diversidade que a gente encontra na natureza, nós também encontramos uma diversidade de modos de ser. Então, se eu prefiro ficar mais em casa, ou se eu prefiro sair, isso não tem nenhum problema. As pessoas são diversas, as pessoas têm jeitos de viver a vida, enfim, cada um a sua maneira. E o que vale a pena a gente levar em conta ou deixar o alerta é que algumas características que a gente tem, às vezes elas atrapalham um pouquinho a nossa vida. Então,
Se eu tenho um receio de falar em público, talvez eu tenha dificuldade para conseguir um emprego, por exemplo. Então, se algo tá te atrapalhando, aí talvez valha a pena você repensar, querer trabalhar esse seu jeito de ser. Mas se não lhe causa nenhum sofrimento, se não está prejudicando ninguém, se isso não é errado de forma alguma, esse é só o seu jeito de ser. E vale a pena você admirar esse seu jeito de ser, porque isso faz parte da diversidade da pessoa humana. E cada um é único. Em qualquer lugar do planeta você não vai encontrar as características das digitais igual qualquer lugar do planeta. Até mesmo os gêmeos, né, não vão ser iguais aos digitais. Por isso você é único. Você é obra de Deus e viva como tal. Mas agora me veio uma pergunta, assim, uma luzinha aqui. Quando é que passa assim uma patologia, uma coisa assim, nesses traços? Tem algum momento que parece que é uma patologia ou sempre está, como diz aquela expressão, parece alemã, tudo da zen, quer dizer, tudo bem feito, tudo ok. Quando poderia se perceber que existe uma patologia? Olha, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente está falando de psicopatologia, quando a gente está falando de transtorno mental, normalmente a gente vai observar algumas coisas, que é se isso causa algum grau de prejuízo para a vida dessa pessoa. Então, se eu estou vivendo minha vida, não estou sentindo nenhum prejuízo por conta daquela característica, é pouco provável que a gente vai falar de psicopatologia. Além disso, a intensidade. Então, é relativamente comum a gente encontrar uma outra pessoa que é mais na dela. Agora, uma pessoa que é muito na dela, ao ponto de ela não conseguir sair nem para ir para a escola, ou não conseguir sair de casa para trabalhar, aí essa introversão está muito intensa. Aí talvez seja algo problemático. E se causa prejuízo. Então a intensidade... Ou melhor, deixa eu reformular. Se causa prejuízo, ou seja, se eu não consigo, sei lá, trabalhar, se eu não consigo estudar, causa prejuízo. Se me causa sofrimento, ou seja, eu posso até ir trabalhar, eu posso até estudar, mas eu me sinto extremamente angustiado por estar nesse ambiente. Então isso aí talvez a gente possa estar falando de uma psicopatologia. E a intensidade. Então, eu tenho pessoas extrovertidas, mas pessoas que estão falando o tempo todo, talvez pode ser problemático. É comum eu querer ficar na minha, mas eu ficar muito na minha ao ponto de não conviver com ninguém, aí talvez seja problemático. Então, a gente pode ir por essas vias para definir se algo é patológico ou não. Gabriel, agradecendo pela sua presença aqui. Volte sempre. Tantas vezes, com mais variados temas, você pode ir lá na playlist da Rede Vida, vai lá, TV Rede Vida Caxias, porque o nosso programa é diferente do jornal, que eu sei quando abre TV Rede Vida Caxias, encontra logo. Então, para encontrar o programa do Povo de Deus, tem que ir lá, na playlist, TV Rede Vida Caxias, playlist aí, programa Povo de Deus. Quando clica lá, vai aparecer todos os programas. E aí você vai encontrar o Gabriel falando de vários temas importantes para a pessoa humana. E agradeço também a você que esteve conosco. Voltaremos aqui em outro momento com novos temas importantes. Aquilo que lhe ajuda a cabeça e o coração está cada vez mais confiante. Fiquem todos com Deus.